Fala, Tricolor de Aço, tudo bem com vocês? Vamos estar trazendo mais um corte aí, né? O Bahia que conseguiu um resultado espetacular aí na Vila Belmiro. Jogo mando de campo aí do Corinthians, né? Foi disputado ali na Vila Belmiro. E o Bahia conseguiu sair com uma vitória de lá espetacular, com direito a jogador expulso, né? Um jogador a menos. E conseguiu segurar ali esse resultado. Final de jogo ali eletrizante, chance para os dois lados. Os times ali numa trocação franca, mas o Bahia saiu vitorioso, consegue os 3 pontos, estreia no campeonato aí com o pé direito, né? Tudo aí que o torcedor sonhava e muito mérito aí, obviamente, do técnico Rogério Ceni, que enquanto o jogo ainda estava 1-0 para o Corinthians, fez mudanças ali que surtiram efeitos e trouxeram ali o Bahia de volta para a partida, conseguindo e possibilitando essa virada aí espetacular. Vamos estar reagindo aí ao corte do pessoal da ESPN, depois a gente volta com mais notícias aí do Tricolor. Estamos de volta para falar do Corinthians. Que jogo agitado na Vila Belmiro. Estamos mostrando os melhores momentos, mas ele está entre nós, Gustavo. Já não era hora. Eu tava preocupado por onde ele andava. Não façam isso comigo. André, eu e o Zupac, a gente acompanhou como estouro da rodada. O primeiro tempo, boa performance. É um golaço do Jean Lucas. Sim. Segundo tempo, a gente você sabe como é. Fazendo o programa, um olho no peixe, olho no gato. Claro. No peixe, a Vila Belmiro. Um olho no aquário, o outro no gato. Como é que foi essa virada do Bahia para cima do Corinthians? Felipe, boa noite. Gustavo, uma ótima noite a todos. A gente está vendo o gol do Bidon aos 12 minutos na Vila Belmiro, Corinthians e Bahia. O Corinthians começou o jogo muito bem. A jogada do gol é muito bonita. O Bidon foi um dos poucos jogadores do Corinthians hoje que, digamos, deixaram o campo com uma boa nota, não apenas pelo gol, mas pela movimentação e a importância cada vez maior que ele tem. Depois que o Corinthians ficou em vantagem no placar, o Garro conseguiu trabalhar com muita liberdade, achou o Yuri Alberto algumas vezes e essas oportunidades não foram aproveitadas pelo atacante do Corinthians. E o Bahia acertou sua marcação. O Rogério chamou o Everton Ribeiro, chamou outros jogadores do meio de campo do Bahia várias vezes, enquanto o jogo ainda estava 1-0 para o Corinthians. E a partir da metade, a altura da metade do primeiro tempo, o Bahia conseguiu acertar a marcação. O Garro passou a jogar mais vigiado, o Corinthians diminuiu o seu ritmo. E o Bahia foi cada vez mais avançando na Vila Belmiro. Um golaço, tudo bem que teve desvio no Ranieri, do chute do Jean Lucas, mas a jogada toda foi muito bonita, com a inversão feita pelo Juba. Com muita inteligência, os jogadores do Bahia construíram o lance do primeiro gol. E no final do primeiro tempo, numa jogada estranha, um recuo do Gustavo Henrique, o Hugo não defendeu, acabou fazendo um pênalti no Ademir. E o pênalti foi bem batido. 2-1 naquele momento. Parecia que haveria muita coisa para acontecer na Vila no segundo tempo, promessa de um jogo que continuaria a ser muito disputado e com oportunidades para os dois lados. Não foi exatamente o que aconteceu. O Bahia até teve um jogador expulso no final do jogo, ali na marca dos 42, 43 minutos. Os últimos minutos foram de trocação, o Corinthians teve chance de empatar, o Bahia teve chance de fazer o terceiro gol, mesmo com um homem a menos. Esse é o lance em que há aquela confusão na área. O Corinthians essa bola vai na trave com um desvio também. Foi um momento em que o Corinthians, no início do segundo tempo, esteve perto do empate, mas não conseguiu. E talvez o resultado tenha sido um pouco pesado pelo geral mostrado pelas equipes. Sim. Mas não dá para dizer que o Bahia não mereceu vencer o Corinthians hoje na estreia do Campeonato Brasileiro, jogando na Vila Belmiro, o primeiro jogo da história em que o Corinthians é mandante na Vila. Eu não sabia disso. Nunca tinha acontecido isso. E uma coisa diferente. Sim. Muita presença de uma porção importante da torcida do Corinthians. A Vila é um estádio relativamente pequeno. Não é difícil de lotar. Não estava estupidamente lotado, mas a torcida do Corinthians marcou sua presença nessa que foi a primeira partida do Campeonato Brasileiro. O Corinthians estreia sem fazer nenhum ponto. Ao final do jogo, corintianos presentes à Vila disseram, entoando cânticos, que domingo é guerra, em referência ao jogo da Supercopa em Brasília contra o Flamengo. Zupac, 13 mil pessoas na Vila Belmiro, nos informa Felipe Dottoli, que junto com o André Kfouri estava monitorando essa partida.
Gostaria de te ouvir. A gente falava, né, do primeiro tempo, porque eu e o Zupac assistimos ali na sala do VAR, várias telas e tal. E o Zupac fez o seguinte comentário: impressionante como o Corinthians, quando tem Garro, o Memphis, é outro tipo. O primeiro tempo era uma bela atuação. Obviamente faltou dizer que o Memphis fez sua estreia na temporada, primeiro jogo dele, ele participou do primeiro gol, a jogada é muito bonita, com o Mateuzinho, o Memphis, Garro e a bola bem colocada para o Matheus. Jogaram 60 minutos, né, mais ou menos. Bidon fez o gol de pé direito, não é a que ele prefere, mas foi um belo gol e ele concluiu muito bem. Zupa. É diferente quando o Corinthians tem todo mundo junto, é diferente porque tecnicamente fica melhor, é diferente porque no aspecto na capacidade de marcação com os que jogaram hoje fica pior. Né? Então é um time que joga mais e é um time que permite mais. Né? Qual é o meio campo que o Dorival montou? Originalmente num losango, com o Ranieri, que muitas vezes abaixava para jogar com os dois zagueiros. Detalhe, ele deixou... hoje jogou o time titular. O Dorival escalou o time titular, com quase todo mundo que ele tinha. E ele deixou o Ramalho no banco. Gabriel Paulista no dupla com o Gustavo Henrique. Estou curioso para ver se isso é uma tendência e domingo vai nos dizer se é, mas ele tirou o Ramalho do time e colocou o Gabriel Paulista. E aí Ranieri na ponta do losango, ora abaixando com os zagueiros, com Bidon e Carrilho à frente, Garro de 10 e a dupla Memphis e Yuri Alberto. Quando você tem Carrilho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis Depay, para trabalhar essa bola, poxa vida, é muita qualidade, muita. Acho que poucos times do Brasil têm tantos jogadores técnicos disponíveis para trabalhar a bola. Mas no aspecto competitivo é um time mais abaixo, é um time que vai conceder um pouco mais. E eu acho que isso foi um pouco a tônica das virtudes e dos problemas do Corinthians no jogo, especialmente no primeiro tempo, que é onde o jogo se decidiu. Enquanto o Corinthians esteve bem com essa turma toda, o Corinthians produziu bastante. E como o André falou, não aproveitou. O Yuri chegou a fazer um gol, estava claramente impedido, mas em outros momentos o Ronaldo trabalhou bem, o goleiro do Bahia, mas o Corinthians perdeu chances no seu melhor momento do jogo. E a gente está numa fração da temporada, logo no início, em que quase nenhum time vai conseguir manter uma boa fase por um largo período de tempo. E quando você tem que aproveitar. Né? Acho que essa é uma máxima do futebol. Acho que, talvez no máximo o City do Guardiola, o Arsenal do Arteta, são times que conseguem manter a superioridade por 60, 70 com volume. Tem time que é muito bom por 15 e tem que fazer. O Corinthians fez quando abaixou um pouco esse ritmo, por ser um time que concede, que deixa jogar com essa formação, e o Bahia também, assim, né? Porque o Bahia também joga e deixa jogar. O Bahia deixou o Corinthians jogar bastante. Quando o Bahia foi pro jogo, o Bahia começou a trabalhar essa bola, o Jean Lucas fez um golaço, depois nesse lance de infelicidade, de confusão do Hugo, né? E o Hugo ficou se lamentando muito após o pênalti, ele cometeu o pênalti, de novo, na expressão que usou o Abel Ferreira, num erro não forçado, e o William José bateu muito bem para virar. E aí, no segundo tempo, por uma questão humana, a gente viu muito pouco do segundo tempo, mas o Corinthians teve seus momentos de pressão, de novo o Ronaldo trabalhou muito bem, e aí o Dorival, já pensando no domingo, já entendendo o que essa maratona de jogos representa, começou a tirar os caras. Né? Então claramente estava planificado para Memphis e Garro jogarem 60 minutos no máximo. Claramente isso era uma planificação, porque ele sacou os dois juntos. E o Corinthians não tem jogadores melhores do que ele para colocar. Depois tirou o Yuri para colocar Pedro Raul. O Corinthians estreia com derrota no Campeonato Brasileiro. Não acho que tenha sido uma atuação alarmante, mas o Corinthians perdeu um jogo dentro de casa. Podemos dizer para um concorrente direto, dentro do que a gente imagina que seja a faixa de cada equipe, né, nesse início de Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Bahia. A gente falou ontem no Sport Center, André, como é um time que tem suas pretensões, tem um plano aí não de jogo, nem de minutagem, um plano de negócio, um plano de administrativo, um foco no médio e longo prazo, em que a gente sempre fica, será que é o ano que anda uma casinha? Será que é o ano que se mantém? Porque também é importante a manutenção. Óbvio que o torcedor quer que sempre avance, mas a manutenção também vai te dando mais solidez para seguir. A primeira rodada, mas você visita, é verdade, na Vila Belmiro, o Corinthians, e ganha. Como é que foi esse Bahia? Temos peças, temos elementos desse Bahia para falar? Claro, foi um time que demonstrou bastante personalidade, que no início do jogo sofreu justamente pela falta desse acerto na marcação.
uma coisa que parecia bastante estranha, porque o Garro jogava solto e ele se move com inteligência, ele tem essa capacidade para fazer a leitura de qual é o melhor posicionamento para que o time ganhe ao acioná-lo. Ele é um jogador voluntarioso e muito bom para encontrar os seus companheiros em condições para marcar. Foi o que ele fez, mas como eu disse, ali depois dos 20 e poucos minutos, o Bahia conseguiu acertar essa marcação. E o Bahia, como disse o Gustavo, ele é um time que normalmente, independentemente hoje de ter iniciado com defeitos na marcação, é um time que gosta de jogar futebol, né? As equipes do Rogério geralmente são assim. O Bahia não foge a essa característica e, a partir do momento em que acertou essa questão sem a bola, equilibrou o jogo e passou a atacar mais. O Corinthians correu riscos por causa de erro de passe, às vezes uma decisão mal tomada, e o Bahia foi se assentando na partida ainda no primeiro tempo. Destaque são os jogadores que têm mais qualidade técnica para jogar. O Everton Ribeiro, o Jean Lucas e o Juba. São jogadores que atuam com inteligência quase sempre. Você raramente os vê fazendo algo que você diz, não era para fazer isso. Você pode questionar as decisões em alguns momentos, as coisas às vezes também dão errado. Mas são jogadores nos quais o Rogério confia muito para dar esse padrão ao Bahia. E o Bahia hoje, a partir do momento que se sentiu bem na Vila, quando acertou o problema que deixava o Garro solto para encontrar o Bidon, para encontrar o Yuri Alberto 2 vezes, o Memphis é um jogador quase que sempre vigiado, a partir do momento que está em campo ele gera essa preocupação. Mas o Garro atuou durante um bom tempo muito livre. E o Corinthians poderia ter se aproveitado, eu diria, pelo que aconteceu no final do jogo, em retrospecto, deveria ter aproveitado. Esse foi um dos pecados do Corinthians no jogo hoje, não ter aproveitado o momento em que estava em vantagem e teve chance para aumentar o placar. Mas o Bahia, eu acho que vai ser esse time que, independentemente de estar em casa ou não, vai jogar com muita personalidade, não vai abdicar de atacar, vai querer ter a bola, tem jogadores técnicos que tratam muito bem a bola. Interessante o Bahia desde o ano passado, eu acho que essa temporada ela vai ser de boas observações também. Tela de estatísticas da partida, essa vitória de virada, o Bahia venceu o Corinthians 2-1, virada na Vila. Posse de bola, 58% do Corinthians, 42% do Bahia. Finalizações, 17-11 no alvo, vantagem do tricolor baiano, 6-5. Grandes chances, 4-4. Ações na área rival, 28-16. Cruzamentos, 17-12. Zupac, enquanto o André falava, na nossa tarde tinha informação dos 6 jogos e 100% de aproveitamento do Bahia, né? Venceu todos no estadual, teve Bavi já, ganha fora do Corinthians. Como é que você está sentindo esse Bahia no começo de ano? Ainda muito tímido. Esse é o segundo jogo do time principal do Bahia, né? Então não dá para levar em consideração o retrospecto da temporada para falar sobre o que é o ano do Bahia. Bahia mantém o mesmo elenco, foram 2 contratações apenas, né? Então, assim, você estava falando aí sobre os estágios do trabalho do Bahia nas mãos do Rogério, nas mãos da administração do Grupo City. Eu acho que do ano passado, assim, nas 2 últimas temporadas, o Bahia fez janelas a essa altura para melhorar o elenco. Agora o Bahia investe menos, investe pouco, não sei se já de olho numa janela mais forte no meio do ano, com jogadores da Europa, etc e tal, mas o Bahia aposta na continuidade. O Bahia teve, nos 2 últimos anos, roteiros muito parecidos. Um primeiro turno muito forte do Brasileirão e uma queda no segundo turno. Nos 2 anos, o Bahia esteve para beliscar vaga na fase de grupos da Libertadores. Nos 2 anos, o Bahia acabou indo para pré-Libertadores, o que tem um impacto dentro do calendário e o Bahia volta para essa realidade. Então, acho que a missão para esse ano é continuar sendo um time de Libertadores. Eu acho que no estágio atual do projeto do Grupo City, ter o Bahia como um time de Libertadores está de ótimo tamanho, mas estabilizar-se dentro da temporada. Eu acho que essa é a missão. Tentar sofrer um pouco menos com as oscilações que todo mundo tem, mas que o Bahia acaba sofrendo bastante de um semestre ou de um turno para o outro.
E acho que com o passar do tempo, com o passar dos anos, é tentar brigar mais, tentar beliscar um título de Copa do Brasil, ver até onde vai ir avançando aos pouquinhos na Libertadores, né? O Bahia foi o terceiro colocado na última Libertadores no seu grupo, acabou indo para a Copa Sul-Americana, mas a manutenção do elenco, para mim, é um recado importante de que eles querem apostar na estabilidade. Estabilidade com o técnico, estabilidade com o grupo que administra e estabilidade com o bom grupo de jogadores que tem. André Kfouri, lições do jogo de hoje para a final da Supercopa para o Corinthians. As coisas estão relacionadas, eu creio, tanto na escalação quanto na maneira como alguns jogadores foram substituídos em uma determinada altura. Eu concordo com o Gustavo. O plano para alguns deles era jogar até no máximo a metade do segundo tempo, dependendo de como as coisas estivessem. Quando foram substituídos, claro, o Corinthians perdia o jogo. Esse foi o placar do primeiro tempo. Os jogadores, o Memphis, o Bidon, foram substituídos no segundo. E não que o Dorival tenha desistido do jogo, mas ele claramente tinha uma ideia pré-concebida de o que ele precisa para a Supercopa contra o Flamengo. E o Corinthians também tinha escolhas a fazer. Ontem a gente conversou, né, em relação ao Flamengo e as questões que devem afligir o Felipe Luiz de escalação para o jogo dessa noite contra o São Paulo e a escalação, teoricamente, dos mesmos jogadores no domingo com o Corinthians na Supercopa. Ok, são estágios diferentes, né? Os jogadores do Flamengo estão em outra situação física se comparados aos do Corinthians, mas eu acho que os dois treinadores escalaram hoje pensando no domingo, porque a realidade desse início de temporada já impõe essa obrigação e todo mundo valoriza o que não só é um troféu em disputa, mas um jogo diferente dos outros, porque você participa dele tendo sido campeão de alguma coisa. Então, acho que você dificilmente esvazia um jogo como esse. E a partida do Corinthians hoje não foi boa, mas também não foi uma calamidade para começar, né, a suscitar grandes reclamações. No final, a semana dos dois, essa semana dos dois, tanto do Flamengo quanto do Corinthians, os dois que vão disputar a Supercopa, ela vai ser avaliada combinando os dois resultados. O que fizeram hoje à noite e o que farão. Então tá aí, Tricolor de Aço, esse foi o corte que a gente separou, né? Corte muito bacana, vocês viram a análise aí do pessoal da ESPN, toda a bancada trazendo, né, essa vitória aí realmente espetacular do Bahia. Bahia que era tido ali como um azarão, como se fosse muito difícil de ganhar do Corinthians, mas o Rogério Ceni mostrou na prática ali, né, que de fato o Bahia tem excelentes jogadores. Foi assim que ele conseguiu, vendo o Bahia saindo atrás, tomando um gol, ele conseguiu ali, tirando jogadores importantes do banco, mudar a postura do time, fazer com que o Bahia fosse para cima, mesmo jogando fora de casa e conseguindo um resultado aí muito expressivo. É uma vitória realmente para animar o torcedor. Afinal, você começar um campeonato super disputado, jogando fora de casa contra um dos maiores times aí do país, a gente sabe que é muito difícil, a torcida empurra, mas o Bahia foi lá, conseguiu esse resultado, trouxe os 3 pontos e anima bastante para a sequência da temporada, né? Vamos estar acompanhando aí tudo do Bahia, vocês encontram aqui, então vocês não podem deixar de estar inscrito, não pode deixar de dar o like aí também para dar uma moral pra gente, tá bom? E tudo que for acontecendo aí no Bahia a gente vai trazendo para manter vocês informados. Rapaziada, corte foi esse, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Se ficaram aqui até agora, até o final, é porque devem ter gostado, então mais uma vez reforço o pedido, deixa o like aí e até um próximo vídeo, valeu!